Hoje nós vamos falar sobre o processo de constituição da cidadania brasileira. Para falar do processo de constituição da cidadania brasileira, eu optei para a gente fazer um resgate do processo de cidadanias no Brasil para que a gente possa analisar o que se transformou em cada um, ok? Mas antes de falar sobre o processo de constituição da cidadania brasileira, eu preciso falar para vocês o que é a Constituição. Eu sei que muitos de vocês sabem o que é a Constituição, então a gente vai retomar rapidinho. Na Constituição, nada mais é do que o conjunto de normas de um governo. E ela se encontra registrada, muitas vezes escrita, ou não. Em outros períodos da história, nem sempre ela foi escrita. Mas agora, no caso da nossa Constituição, ela é escrita. E ela é responsável também por limitar o poder e organizar os poderes políticos, né? E como a forma de governo. Cada país ele tem a sua Constituição específica, variando de um país para o outro. No caso do Brasil, nós temos muitas normas baseadas tanto na Constituição estadunidense quanto na Constituição francesa. Outros nomes que vocês podem ouvir para a Constituição é Lei Maior, Carta Magna, porque ela serve para organizar todo o país. Ok? Tudo bem? Agora indo lá para a questão da história do Brasil, da Constituição no Brasil. Quando que a gente vai passar a ter uma Constituição? Depois do processo de independência, que como vocês sabem, foi em 1822, e aí o país ele passa a ser independente. E como um país independente, ele precisaria de uma lei própria que organizasse sua estrutura. Tanto que a data da Constituição, de comemoração do Dia da Constituição no Brasil, é 24 de janeiro, que é em homenagem à primeira Constituição assinada por Dom Pedro I. Tá? No total, algumas pessoas dizem que o Brasil teve 8 constituições. Outras vão dizer que são 7. Por que é essa divergência? Porque no período do regime militar, nós tivemos em 69 uma renovação da Constituição anterior de 67 pela Emenda Constitucional primeira de 1969. Para alguns, considera-se como outra Constituição, para outros, considera-se apenas como emenda. Aqui nós vamos considerar apenas como emenda, então nós vamos considerar 7 constituições, ok? Então vamos lá. Qual foi a primeira Constituição do Brasil? Como eu disse para vocês, a primeira Constituição brasileira foi depois do processo de independência e foi assinada por Dom Pedro I. Essa Constituição foi em 1824. Né? O que tinha de específica nessa Constituição? Primeiro que ela representa a nossa primeira Constituição, né, brasileira, depois da proclamação, depois da independência do país. Ela foi composta por 179 artigos e é considerada a mais longa do país porque ela ficou em vigor 65 anos. O que era um diferencial dessa Constituição? Lembra que a Constituição ela serve para limitar os poderes, para limitar a organização? Então, nessa Constituição vai ser incluídos 3 poderes, que é o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, que vocês já sabem o que é. Só que tem uma diferença. Vai ser incluído também o Poder Moderador. Mas, Ariane, o que é esse Poder Moderador? Então, quem era o Poder Moderador? Era o Dom Pedro I. Então, diz assim, lá no artigo 98, eu vou ler para vocês. Depois vocês olhem também lá na bio, no Drive, na pasta do 3º ano, o PPT sobre Constituições vai estar lá. No artigo 98 diz assim, o poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador. Então, veja só, era uma Constituição, teoricamente democrática, mas quem tinha o poder moderador era o imperador, o Dom Pedro I, como chefe do Supremo da Nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes. Então, os poderes acabavam não tendo autonomia, porque, em última instância, quem ia interferir era o poder moderador. Coisas que só no nosso país tupiniquim tem. Artigo 99 diz, a pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade nenhuma. Ora, se a Constituição ela serve para limitar o poder
dos governos, no caso do Brasil, ela não foi bem assim. Porque se lá dizia que o imperador não está sujeito a nenhuma responsabilidade, então ele não tinha nenhum poder que estava sendo limitado, e sim controlava todos os outros poderes. Então, teoricamente, era uma constituição que limitaria o poder, mas tinha o quarto poder, que era o poder moderador. Então, todas as vezes que falarem de Constituição de 24, uma das características marcantes da Constituição de 24 é justamente essa questão do poder moderador. Tudo bem, pessoal? E aí, quando que foi a nossa Constituição, a nossa segunda Constituição? Lembra que eu falei que essa foi a mais longa da história? Pois é, a nossa segunda Constituição, ela só vai ser ortogada, ou seja, ela só vai entrar, ser sancionada, vai virar uma lei em 1891. Por que 1891, Mariane? Porque em 1889 nós tivemos o quê? Nós tivemos a proclamação da República. Agora nós tínhamos um novo formato de governo. Então foi necessário uma nova legislação. Quem que estava no governo nesse período? Deodoro da Fonseca, né? Então, a nossa proclamação, a nossa segunda Constituição foi logo depois de 2 anos de proclamação. Essa Constituição, ela foi influenciada pelo positivismo e ela serviu para consolidar o poder republicano, o federalismo, em detrimento do anterior, que era o poder monárquico, né? Em outras palavras, o modelo parlamentarista e centralizador da primeira Constituição, que tinha o poder moderador, que tinha a monarquia ali, foi substituído pelo presidencialismo e foi descentralizado, fundamentado na Constituição norte-americana, argentina e da Suíça. Por isso, nessa Constituição, acaba o poder moderador, né? Porque era uma característica do poder monárquico, né? Então, acaba-se com esse poder moderador. E aí, pensando em conquistas de cidadania, retira-se também a pena de morte. Então, a partir dessa Constituição, a gente já não tem mais a pena de morte, né? Também em 1891, agora, vai ter-se o direito ao voto, né? Vai ampliar-se o direito de participação política. Mas lembrando ainda que se exclui analfabetos e mulheres, né? Assim, mediante documento, podiam votar, e era voto aberto, não secreto, como nós temos hoje, os homens alfabetizados e maiores de 21 anos de idade. Assim, quem que era o poder do executivo? Era o presidente da República. Ele era eleito num período de 4 anos, sem a possibilidade de reeleição como nós temos hoje. Outra importante característica desse documento foi separação da igreja e do Estado, o Estado laico, onde a religião católica deixa de ser a religião oficial brasileira, porque até então o catolicismo era a religião oficial brasileira. Então, aqui, inclusive, a gente pode perceber ideais do iluminismo, como Voltaire, que falava sobre a separação do Estado e da Igreja, né? A ideia de não intervenção religiosa dentro do campo público, religião, campo privado, Estado, campo público, né? Então, aqui a gente tem o catolicismo deixando de ser a religião oficial. Vamos lá para a terceira Constituição? Minha linha tá uma beleza. A terceira Constituição foi em 1934, é a segunda do período republicano, porque a primeira foi lá depois da independência, depois nós tivemos a segunda e primeira no caso da República, com Deodoro da Fonseca, e agora nós temos a de 34. Ela durou rapidinho, né? Então ela durou até 1937, quando começou o Estado Novo de Getúlio Vargas. Então, ela foi outorgada em 34, no governo também de Vargas, e ela foi inspirada na Constituição Alemã da República de Weimar, né? Ela foi inspirada, lembra que a anterior foi inspirada na americana, na argentina? Essa foi inspirada na alemã. Ela surge após a Revolução Constitucionalista de 32 em São Paulo, que foi inclusive a Constituição que deixou insatisfeitos muitos fazendeiros paulistas com o governo do Vargas, né? Porque ele não era paulista, ele era um sulista.
Após a Revolução de 30, o golpe de Estado que tirou Washington Luiz e levou Vargas ao poder. O que tem uma particularidade bem marcante na de 34? Ela tinha um cunho autoritário, liberal. Por que tinha um cunho liberal? Porque ela concede, inclusive, o voto às mulheres, sendo de caráter agora obrigatório e secreto a partir dos 18 anos. Ela só não era permitida ainda para moradores de ruas e analfabetos, deixando assim uma das características anteriores, que era baseada no voto aberto concedido somente aos homens. Agora nós começamos a votar, tá? Focou em questões sociais e questões trabalhistas, né? Estabelecendo assim o salário mínimo, a jornada de 8 horas de trabalho, repouso semanal, férias, proibiu o trabalho infantil e a diferença de salário entre homens e mulheres. A partir disso, criou inclusive a justiça eleitoral e a justiça trabalhista. Apesar de ter um cunho autoritário, ela também tinha aspectos liberais que eram esses citados, ok? Não porque o Vargas fosse bonzinho, mas porque existia uma disputa de poder e ele fez concessões para que se pudesse, inclusive, controlar os sindicatos. Mas isso é questão para uma próxima aula. E 37, amores. Em 37, ainda no governo de Vargas, ele revogou a Constituição de 34, dissolveu o Congresso, uma coisa seríssima. Não teve nenhuma consulta prévia, ninguém foi consultado. E ele criou a Carta Constitucional do Estado Novo, de inspiração fascista. Por que era de inspiração fascista? Baseada no nacionalismo, com supressão dos partidos políticos, fechamento do Congresso e a concentração dos poderes no chefe supremo do Executivo. Quem era o chefe supremo do Executivo? Vargas, que era o presidente. Entre as principais medidas adotadas, volta-se a pena de morte, a supressão da liberdade individual, partidária, onde cada um poderia fazer o que quisesse, a ausência da liberdade de imprensa, a anulação dos poderes legislativo e judiciário, a restrição ao Congresso Nacional, permissão para suspensão de imunidade parlamentar, prisão, exílio de opositores, então quem era contrário a ele ou era preso ou tinha que ser exilado. A eleição passa a ser indireta para presidente da República e agora com mandato de 6 anos. Porém, com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, as ditaduras direitistas internacionais entraram em crise e o Brasil também sofreu consequências da democracia, aliás, da derrubada do nazifascismo. Getúlio tentou em vão sobreviver e resistir, mas houve uma pressão popular com apoio das Forças Armadas e resultou na entrega do poder do presidente ao então presidente do Supremo Tribunal, José Linhares, após a deposição de Vargas, que foi em 45. O novo presidente ele vai constituir outro ministério e revogar o artigo 167 da Constituição, que adotava o estado de emergência, acabando também com o Tribunal de Segurança Constitucional. O que acontece no fim de 45? As eleições realizadas para a presidência da República deram vitória a Eurico Gaspar Dutra, empossado em 31 de outubro de 46, que governou o país por decretos e leis enquanto se preparavam a nova Constituição, tá? Porque não se faz uma Constituição da noite para o dia.